pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à segunda aula do módulo 52 de usinagem com formação mecânica. Então, alguns recados para contextualizar. Então, a atividade mapa está aberta. A atividade mapa tem o uso do laboratório virtual, então façam o acesso, vejam se está tudo certo com o laboratório. Teve um aluno que me informou um problema, mas eu já testei novamente, está funcionando normalmente o mapa ou o laboratório virtual. Tentem acessar com outro navegador caso não dê certo, mas ele está funcionando. A atividade 1 também está liberada. Lá no material da disciplina tem um modelo de resposta para ajudar vocês a organizarem as ideias. Qualquer dúvida, eu sempre estou disponível lá no Fale com o Mediador para solucionar, dar dicas, ajudar vocês a construírem o raciocínio de vocês, beleza? Mas não são atividades difíceis, são atividades, coloquei uma atividade fácil, mas para a gente pesquisar, investigar, para tentar construir todo o nosso conhecimento teórico que a gente aprende nas aulas, também começar a praticar um pouco nas atividades. Então vamos lá para a nossa segunda aula, né? Nossa segunda aula a gente entra de fato um pouco mais já nos processos de manufatura, de produção, né, mecânica, e a gente começa então o nosso estudo em conformação mecânica, né, a conformação dos metais. A aula passada eu comentei, né, o nome da disciplina é usinagem e conformação, mas a gente começa a ver primeiro a conformação dos metais, alguns dos processos. Então, quando a gente fala de conformação dos metais, a gente tem que entender que, então, é através da aplicação de uma força que eu vou moldar e eu vou fabricar os meus produtos. Diversos produtos, eu vou, então, obter a minha forma, a dimensão final desejada. Às vezes é possível e necessário também usar mais de um processo de fabricação. Então, a gente tem que entender que alguns processos de fabricação são processos iniciais em uma cadeia produtiva, são processos de final de cadeia. Então, tem algumas peças, alguns produtos que vão demandar o uso de um ou mais processos de fabricação. No caso da conformação mecânica, tem alguns processos que são mais dedicados, né, para o começo de uma fabricação, por exemplo, a laminação. Laminação normalmente forma chapas, tarugos, que basicamente é o produto inicial de outros processos de fabricação. E o ideal que a gente vai estudando esse mundo, esse universo dos processos de fabricação, é entender que eu posso aplicar uma melhor sequência. Quais são os materiais disponíveis, qual que é o resultado e ver quais as variáveis que vão interferir. Custo impacta muito, né? A gente não pode ser negligente em entender que o custo, valor, dinheiro está envolvido, entender as aplicações finais e qual que é o impacto na metalurgia do material, né? Na microestrutura, como as propriedades importam. Então, a gente precisa entender. Os elementos, então, como as ferramentas, máquinas, equipamentos, devem ser feitos de um material cujas propriedades sejam adequadas às condições de operação. E ainda mais isso. Então, qual é a minha operação que eu vou trabalhar? O meu equipamento, a minha ferramenta, a minha máquina, ela consegue executar o que eu preciso? Como que ele está se comportando? Então, a relação não é só fabricar, não é só produzir a minha peça, não é só conformar. Eu tenho que entender que eu tenho variáveis que estão sendo envolvidas, né? E além disso, é essencial compreender o efeito que esse processo de fabricação tem no meu material, além também dos tratamentos térmicos, vão causar nas propriedades do material. Por quê? Eu não posso. O meu processo de fabricação não pode afetar as propriedades drasticamente do meu material, porque daí a aplicabilidade já vai estar sendo afetada. Então, tem que garantir, né, esse desempenho ao longo desse processo e a durabilidade, né, adequada ao meu produto final. Então, tem que ter esse conhecimento. Por isso que é importante conhecer os processos de fabricação mecânica, né? E nesse caso, a conformação. Quando a gente vai estudar a seleção dos processos de fabricação de um produto, a gente pode pegar uma estratégia da identificação da rota.
de fabricação. O que seria isso? Um caminho com o menor número de etapas possíveis. Então, o que é isso? Uma rota de fabricação que vai demandar um mínimo de processos diversos. Então, lá, quando eu uso um processo, lá, uma fundição, depois passa por uma usinagem, então lá, um processo um produto demanda muitas etapas, como que eu posso reduzir, enxugar essas etapas e dar a forma desejada a atingir o resultado final sem afetar as propriedades mecânicas do material? Então, eu posso entender essa estratégia de você aproveitar os processos para já atingir o objetivo final. Então, lá, aqui tem um exemplo. Então, lá, começa lá a redução, vem lá do alto forno, da eletrólise, os processos de redução, que vai transformar o minério nos metais. Daí eu tenho lá os metais, estado líquido e estado sólido. A partir desse já começa duas rotas possíveis de fabricação. Se eu trabalho com o estado líquido, eu vou para o processo de solidificação, a fundição. Vou formar os lingotes e as placas. Daí, alguns podem ir para transformar em pó metálico, outros para deformação plástica, que é a conformação mecânica, a laminação, que vai formar daí os produtos primários, chapas, barras. Com esses produtos primários, o que eu posso fazer? Já é o meu produto final ou vai passar por outro processo? Então eu pego essa chapa, vai passar pelo forjamento, outro processo de conformação. Vai ter uma peça semi-acabada. Essa peça semi-acabada vai passar por outro processo. Vai passar por uma deformação, né? Um processo de usinagem. Vai passar por processo de soldagem. Vai passar por processo de tratamento térmico, tratamento superficial. Então, como são essas rotas? E tentar identificar essa melhor, a mais eficiente. Eficiente em quê? Mão de obra, tempo de processo, tecnologias envolvidas, a eficiência energética também, que é o próximo exemplo que eu vou trazer. Então, a gente tem que entender variáveis que estão relacionadas para entender o melhor caminho nessa rota de fabricação. Para você ir trabalhando, uma variável desse processo eu consigo utilizar em outro processo. Então, vamos trabalhar simultâneo, como que eu posso trabalhar elas, né? Um exemplo, como eu falei até na aula passada, né? É o martelo. O martelo é fabricado por um aço carbono com 0,8% de carbono, né? Então, a forma é dada através do forjamento a altas temperaturas. Então, o processo de forjamento aplica uma temperatura elevada para deixar o material mais maleável. E daí eu venho com a pressão, uma compressão, para moldar ele no formato que eu desejo. E daí o martelo, na sequência do forjamento, a peça resfriada rapidamente para fazer o tratamento térmico de têmpera. Então, a energia gasta no processo de forjamento já é utilizada, já é aproveitada no tratamento térmico. Então, a energia que eu vou gastar para aquecer na etapa do forjamento já é aproveitada. Então, eu tenho uma economia de energia e tempo, porque senão forjo, deixo lá resfriar, daí aqueço novamente para resfriar novamente ao tempo. E a energia gasta. Então, quando eu tenho essa definição dessa rota, dessa sequência de operações, eu posso entender que eu posso trabalhar para trazer uma eficiência, seja ela em materiais, em recursos, em energia, em tempo, em mão de obra. Então, quando eu tenho esse conhecimento dessas estratégias, dessas rotas, eu consigo otimizar o meu processo. E muitas vezes o que o mercado precisa é de pessoas que tenham essa visão do que realmente pessoas que vão colocar a mão na massa. Então, tem que ter essa noção quanto é importante ter essa visão estratégica, né, dentro de um processo de fabricação. Para concluir as revisões que a gente começou a aula passada, né? Então, quais os materiais que a gente trabalha dentro da conformação mecânica, dentro da usinagem? A gente trabalha muito com materiais
metais ferrosos, né? Aço e ferro fundido, é o que tem, né? Então, o principal elemento, o ferro, sendo acompanhado com carbono, e daí, conforme vai mudando a porcentagem de carbono, o teor de carbono, eu tenho aço ou ferro fundido. O aço, então, posso ter outros elementos químicos, né, outros elementos na composição, mas sempre é ferro e carbono. Então, a quantidade vai até 2,11% de carbono. O aço ele tem uma boa, vamos lembrar lá, de materiais de construção mecânica. Tem uma boa resistência mecânica, é fácil de usinar. Então, ele é bastante utilizado nesse processo de torneamento, usinagem, porque a gente vai comentar um pouco mais no final da aula essa capacidade de ter uma boa usinagem, ser usinável. Tem uma boa soldabilidade também, principalmente os aços de baixo carbono, e tem a versatilidade, né, das propriedades mecânicas e os elementos de liga em relação ao tratamento térmico também. Então, dentro dos processos de conformação mecânica e de usinagem, né, o aço é muito bom, porque tem boas propriedades mecânicas, tem um custo compatível ao que se entrega, então lá o custo-benefício é muito bom. Mas algumas aplicações, né, indesejadas, né, as desvantagens. Tem a corrosão, né, ele tem essa facilidade no processo de corrosão, né? Daí eu posso trabalhar com aço inoxidável, que já trabalha com essa desvantagem, né? Tem uma boa resistência à corrosão. As propriedades térmicas são inferiores aos materiais cerâmicos, então, dependendo da aplicabilidade, eu tenho que pensar nisso. Mas dentro da manufatura mecânica, os aços são muito bem utilizados. O ferro fundido também bastante utilizado, né? Então, ele vai também a uma liga de ferro e carbono superior, a concentração de carbono, então, fica acima de 2,11%. Também posso ter a presença do silício, né? E o silício vai trazer algumas propriedades diferentes para o meu ferro fundido cinzento, ou meu ferro fundido, daí lembra, cinzento, maleável, nodular e o branco, daí muda um pouco a microestrutura, vai mudando o tipo de ferro fundido que a gente tem, mas eles se destacam, né, por apresentar uma alta resistência ao desgaste, o que torna eles ideais, né, para peças sujeitas a atrito constante, como o bloco de motor, né, que tem aqui na imagem. Outra característica importante é o amortecimento de vibrações, né, fundamental para reduzir ruídos e prolongar a vida útil de máquinas e estruturas, né. Então, é bastante utilizado para estruturas de máquinas. E além disso, né, o ferro fundido apresenta elevada dureza e baixo custo. Então, também tem um custo-benefício, principalmente aplicações de larga escala na indústria. Mas também tem as desvantagens, né? Então, ele é frágil e pouco dúctil. Então, aqui, para algumas aplicações em conformação mecânica, o ferro fundido já não é tão aplicado, porque eu não tenho essa deformação, eles não são tem pouca ductibilidade, né? Então são quebradiços, quebram facilmente sobre o impacto ou alguma deformação. A soldagem também é bastante limitada, que dificulta, né, reparos, manutenção através da solda, mas tem algumas outras aplicações que eu consigo trabalhar. E o ferro fundido, então, como eu já falei, então devido à alta concentração de carbono, tem elevada dureza, daí, consequentemente, ele acaba tendo difícil de ser usinado, né? Porque, por exemplo, eu tenho certeza que alguém já viu a usinagem de ferro fundido cinzento. De tão duro, o cavaco acaba sendo quebradiço, vira como se fosse um pó. Então, a usinagem é muito difícil. Essa dureza excessiva pode gerar muito maior desgaste na ferramenta e existir processos específicos de usinagem. Então, quando a gente faz por exemplo, uma aula de laboratório em usinagem, dificilmente você vai usinar um ferro fundido, porque é um pouco mais difícil, vai demandar ferramentas específicas, processo de usinagem mais específico por causa dessa característica.
E daí tem os metais não ferrosos, né? O mais conhecido, alumínio, cobre, titânio, zinco, né? Então são metais que não têm o ferro como elemento principal, né, na composição, mas eu tenho outros elementos. Daí esses metais podem ser puros ou ligas, né? Então a mistura de alguns elementos. A gente trabalha bastante algumas dentro da engenharia porque vai trazer propriedades diferentes ou combinações de propriedades que o aço ou o ferro fundido não fornece, né? O alumínio é um exemplo forte dentro desses elementos, esses metais não ferrosos. Ele é amplamente utilizado, né, como dissipador de calor por causa da sua alta condutividade térmica. Então, essa propriedade permite, então, o calor gerado, né? Então, como o exemplo traz aqui, nesses componentes eletrônicos, ele consegue dissipar o calor, né? Então, como se fossem as aletas para fazer essa troca térmica. Além disso, o alumínio tem uma boa resistência à corrosão, então é muito utilizado em materiais que vai panela, por exemplo, materiais de cozinha, que tem esse contato com água, que pode ocasionar corrosão. Então, ele é bastante utilizado porque tem essa resistência à corrosão. E é fácil de moldar. Então, eu trabalho muito a conformação mecânica, a laminação, estampagem. É utilizado o alumínio, né? Então, por exemplo, panela é feita através da estampagem profunda. Laminação, papel alumínio, por exemplo, é feito através da laminação. Então, tem várias aplicações nesses componentes. E também tem os materiais cerâmicos que a gente utiliza dentro desse processo de manufatura, de conformação e usinagem, nas ferramentas. Então, eu trabalho materiais cerâmicos como sólidos, né? Não metálicos, feitos de compostos inorgânicos, como óxidos, nitretos, para a fabricação de ferramentas, né? Então, através do pó cerâmico, faço a metalurgia do pó, né? O processo de sinterização em alta temperatura. Então, lá, comprimo, aplico esse pó metálico, ele molda no formato da sua ferramenta, tem uma alta pressão, vem a alta temperatura, então eu consigo aglutinar, né? E daí eu tenho a consolidação dessa minha ferramenta. Esses materiais cerâmicos, né, para aplicação em ferramenta, tem algumas propriedades, né, que ajudam muito na aplicação, em diversas aplicações, e não só em ferramentas, né? Esses materiais metálicos têm aplicações diversas por causa das propriedades, né? Então, como lá, questões térmicas, na parte elétrica também são bons isolantes térmicos, são bastante usados em sensores eletrônicos. Mas daí tem a fragilidade mecânica, né? Então, ele tem uma boa resistência, mas também é quebradiço, é frágil, então tem algumas aplicações específicas. Mas dentro da manufatura mecânica, ele é bastante utilizado, então, para a fabricação de ferramentas. A Sandvik tem bastante, né? Vou mostrar, acho que na próxima, na aula que a gente fala sobre ferramentas de usinagem, lá mais no final do módulo, um vídeo da Sandvik fazendo o processo de metalurgia do pó para fabricação das pastilhas, e é bem legal para se conhecer. Lembra que na aula passada eu falei que eu ia trazer alguns estudos, alguns artigos para a gente conversar e já surgiu algumas ideias para vocês sobre possíveis processos, possíveis temas de TCC. Então, aqui eu trouxe um artigo que tem num livro. Esse livro é muito bom. Tem na minha biblioteca digital. Eu vou colocar no fórum, lá na sala do café, esse livro. Porque vale muito a pena, porque ele tem vários exemplos de aplicações que daí a gente vai conseguindo entender os conteúdos. Então, vale muito a pena. Aqui ele traz um estudo de caso da aplicação de chapas finas de liga de ferro e silício usados no núcleo de transformadores, que eu comentei a aula passada também, né? A aula passada eu dei vários spoilers, né? Então, aqui, ele fala que para a fabricação desses transformadores, a propriedade elétrica e magnética mais adequado ao melhor desempenho assim alcançados pelo
é através dessas ligas de ferro de alto teor de silício. Porque daí, com isso, né, a resistividade aumenta e, portanto, diminui a perda de energia no núcleo. Então, lá, a gente relembrar lá um pouco de elétrica, né? Não é a minha área, mas eu gosto de lembrar. Então, transformador tem que ter essa propriedade elétrica magnética, né? Porque passa uma corrente através daí forma um campo magnético, daí eu consigo transformar a aplicabilidade do transformador. E daí, quando eu tenho a aplicação de uma liga de ferro de alto teor de silício, eu diminuí a perda de energia no núcleo. Então, eu consigo otimizar a eficiência do equipamento. Os estudos apontam que o teor ótimo para essa liga de ferro é uma liga para otimizar as propriedades elétricas e magnéticas, é uma liga de ferro com teor de 6,5% de silício. Qual que é o problema? Que nessa composição de 6,5% de silício, apesar de ser o perfeito otimizar as propriedades elétricas e magnéticas, deixa o material, deixa essas chapas muito frágeis. E daí, portanto, é inviável para a fabricação a partir da laminação. Então, para fabricar essas chapas, é utilizado o processo de laminação. O que é um processo de laminação? Então, basicamente, resumindo, que é o conteúdo da próxima aula, é você passar o seu material por entre rolos, e esses rolos vão comprimindo, e daí vai reduzindo a espessura, aumenta o comprimento, né, a largura, mas reduz a espessura. Então, eu preciso então de uma boa ductibilidade, uma boa deformação plástica. Meu material tem que se deformar muito e não quebrar. Então, ele não pode ser um material frágil. Mas, com essa porcentagem, com essa concentração, esse teor de silício, deixa esse material muito frágil. E daí fica inviável a aplicação da laminação, que é o processo utilizado. Então, entrou num dilema. Como que eu posso trabalhar? Como que o 6,5% de silício é o perfeito, eu não ia ter nenhuma perda de energia no meu núcleo, mas impacta na fabricação. Então, como que eu vou fabricar? Então, entra num dilema. E isso é importante quando a gente vai estudando, né? Então, eu só vou pensar na aplicação final, no meu produto final. Opa, mas para o final, para chegar no resultado final, eu tenho todo um caminho antes para percorrer. E como é esse caminho? Qual é essa rota que eu vou percorrer? Então, eu tenho que investigar, eu tenho que entender que para chegar no final, tem muita coisa para acontecer. Então, aí entra o desafio do estudo. Então, por isso, então, que essas chapas não são feitas com 6,5%, mas sim são produzidas com 3,5% de silício. Embora, então, essa composição, né, esse teor de silício não é o ideal, não apresente as melhores propriedades elétricas e magnéticas, mas é o teor máximo de silício que permite uma boa laminação, então que permite a fabricação mecânica, permitindo ainda uma produção em larga escala e vai baratear o produto final. Então, através dos estudos de propriedade, materiais, estrutura, propriedades e processo de fabricação, eu consigo encontrar um teor ótimo que não vai atrapalhar o meu processo de fabricação e ainda vai ajudar nessa fabricação em larga escala, vai baratear o meu produto e ainda assim eu garanto uma propriedade elétrica e magnética, não a melhor, mas ainda compatível ao que se espera. Então, aqui teve um custo-benefício. Então, o custo foi pensando na fabricação, então tem que encontrar uma composição que vai ser possível ser fabricada através da laminação e ainda ser um transformador para reduzir o número de perda de energia no núcleo. Então, eu consigo, nesse caso, uma característica do processo foi determinante para a escolha, para a seleção da composição do material.
e em detrimento à otimização da microestrutura, propriedade e desempenho. Então, agora eu não olhei o final, eu tive que olhar o começo, né? E ainda nem o começo, mas o meio dessa cadeia, né? O começo seria o material, o final a aplicação e o meio o meu processo. E foi uma característica de processo, porque a laminação aplica força, tem que ter um material que é compatível a essa tensão para não se romper, só se deformar plasticamente. Então, uma característica do processo de fabricação foi o que determinou a escolha do material que vai impactar na aplicação final. Então, por isso que eu falei, né, na aula passada, o estudo da manufatura mecânica, dos processos de fabricação, é uma área multidisciplinar. Tem várias outras disciplinas, áreas que impactam, que são conectadas no processo de fabricação. Então, nesse caso, eu não ia conseguir separar o material do processo de fabricação. Não ia conseguir separar o produto final do meu processo de fabricação, do meu material. Então, por isso que eu tenho que ter esse conhecimento 360. Eu tenho que ter esse conhecimento amplo. Lembra, quando vocês se formarem, vocês vão ter um pequeno conhecimento de várias áreas. Daí vocês vão, eu amei ciências térmicas, amei máquinas térmicas lá com o professor Fábio. Vou seguir na área de máquinas térmicas. Ah, não, misericórdia. Não quero térmicas. Eu gostei muito da área de materiais, então vou lá para fundição, então vou para a área de fundição e soldagem. Ah, mas eu gostei muito, a minha área é usinagem, vou para usinagem. Ah, não, a minha parte é manutenção, vou para manutenção e vou me especializando. Mas todo profissional especialista tem que ter um conhecimento amplo de outras áreas. Não é um conhecimento aprofundado, né, em assuntos super detalhados, mas é um conhecimento que vai dar base para outras áreas. Então, preciso ter essa visão 360 quando eu estou trabalhando com os meus processos de fabricação mecânica, né? Outro exemplo que também tem nesse livro que vai comparar o processo de fundição e extrusão. Fundição, então, é um processo metalúrgico, lembra a aula passada, que a variável principal é a temperatura. Então, a temperatura é uma temperatura acima da temperatura de fusão. Já a extrusão é um processo de conformação mecânica, então a tensão é a variável principal. Então, como que a força está sendo aplicada. A extrusão é um processo que a gente empurra, né, comprime o meu material em meio a um molde que eu desejo. Então, deixa eu mudar aqui, ó. Ele está empurrando, ele está comprimindo o meu material por um molde que ele quer. Nesse exemplo, eu tenho dois produtos finais de mesmo formato. Mesma coisa. Então, ó, determinada liga pode ser usada em dois processos diferentes. Então, o mesmo material, consigo utilizar em dois processos diferentes. Fundição e extrusão. A mesma forma desejada, mesmo formato, mas cada um delas irá resultar em uma microestrutura distinta. E a gente sabe que a microestrutura impacta nas propriedades mecânicas. Então, lá, mesmo material, consigo, com dois processos diferentes, a mesma forma, mas a microestrutura distinta. E aqui ele fala, né, ó, nas peças de fundição, os grãos, né, apresentam diversos tamanhos, sendo menores nas partes superficiais, né, a camada coquilhada, e alongadas na região central. Aqui a gente consegue ver, ó. Então, aqui, ó, na parte externa, superficial, o contorno do grão é mais pequenininho. Já no centro é um pouco mais alongada. Por que que o formato do grão é importante? Lembra lá? Porque é através da microestrutura que
a reação, o comportamento do material se relaciona através da aplicação dele, o que isso resulta nas propriedades finais. Então, a gente vai tendo essa variação do formato de grão na fundição, através de uma peça fundida, e daí vai provocar uma variação de propriedades mecânicas. Então, um exemplo, se eu medir a dureza na parte da superfície dessa peça fundida, vai mudar se eu medir a dureza no centro. Porque o formato do grão está diferente. E o formato do grão impacta na propriedade. Então, eu não tenho uma constância na fundição das propriedades mecânicas. Em algumas aplicações, eu estou falando essa variação da dureza vai ser bem pequena. Em algumas aplicações, essa variação dessas propriedades mecânicas não vai impactar, mas em outras aplicações, mudar minimamente, bem pequeno, pode impactar. Daí a gente tem o exemplo da extrusão. Os grãos, né? Então, o material é plastificado, né? Então, ele é através dessa conformação mecânica, dessa plasticidade do material, ele vai ser forçado pela matriz e vai formar vai ser o quê? O grão vai ser alongado. Então, como eu estou empurrando esse meu material, comprimindo, forçando ele pela matriz, ele acaba, então, reduzindo a área, o diâmetro dele, mas ele fica alongado. E os grãos se alongam junto nessa direção da conformação mecânica. Daí eu tenho um comportamento dos meus grãos, né, da minha microestrutura, eu tenho grãos alongados e alinhados na direção da deformação, na direção que aconteceu a conformação plástica, né, a conformação mecânica. Isso resulta em uma estrutura anisotrópica. O que é essa estrutura anisotrópica? As propriedades mudam dependendo da direção que analisamos. Então, se a gente analisa perpendicular à força de deformação, vai dar uma. Se for paralelo, no mesmo sentido, vai ser outra. Então, em algumas aplicações, a direção que eu vou aplicar um esforço, por exemplo, nessa barra extrudada, pode impactar. Então, tem que ter essa análise para entender o que esse alongamento desses grãos vai impactar na minha aplicação final. E daí ele continua, né? Então, considerando que muitas das propriedades dependem desse tamanho e desse formato de grão, então lembra, as propriedades mecânicas têm estão relacionadas à microestrutura do material. A microestrutura do material é essa estrutura desses grãos. Então, elas dependem. Então, alguns exemplos, né? Os metais com tamanhos de grãos menores tendem a ser, pela alta área de contorno, mais resistentes mecanicamente. Isso é um exemplo do impacto do formato e do tamanho do grão. Então, daí a gente vê, na peça fundida, as propriedades mecânicas na superfície serão diferentes do que a região central, enquanto na peça extrudada, os grãos alongados e direcionados levam a uma anisotropia, como eu comentei. Então, na peça extrudada, a resistência pode ser maior numa direção do que a outra. Todo mundo conseguiu entender o que é anisotropia? É que a direção que você está medindo a propriedade pode impactar no valor dela. Então, dependendo da direção que você está avaliando a resistência mecânica na peça extrudada, pode impactar na resistência dela. Em uma direção, o contorno vai estar mais fino, em outra direção, o grão vai estar mais alongado, maior. Então, isso pode impactar nessa resistência mecânica que ele comenta aqui, ó, que o tamanho do grão impacta, né? Tamanhos menores vão ter uma resistência mecânica mais alta. Então, essas peças foram processadas por duas rotas diferentes, dois processos diferentes
embora similares no formato e na dimensão, vão apresentar propriedades mecânicas totalmente diferentes, bem distintas, e, portanto, desempenho diferente, dependendo da sua aplicação. Então, o comportamento lá, quando o produto final, quando aplicado na realidade, vão ter comportamentos distintos, porque tem propriedades distintas conforme a aplicação. Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, que o processo de fabricação altera a microestrutura, alterando a microestrutura tem um impacto na propriedade final. Pode criar propriedades distintas e isso vai impactar na aplicação final. Então, sendo os fenômenos metalúrgicos distintos nessas duas rotas, né? A solidificação na fundição e na deformação plástica na extrusão, né? Tem-se outras diferenças, né? Então, algumas diferenças. Uma é por conformação mecânica, outro é pelo processo de metalúrgico, temperatura. Daí eu tenho essa outra diferença que daí, além dessas do contorno de grão, eu tenho alguns defeitos que o próprio processo, o próprio fenômeno, principalmente metalúrgico, provoca, que é defeitos como vazios, óxidos, que daí pode atrapalhar em algumas propriedades, né? Também impacta na qualidade de acabamento superficial, a precisão dimensional. Essas diferenças de processos também podem impactar. Então, por isso que é importante a gente entender que as variáveis em torno do processo impactam na escolha do seu processo. E o último exemplo que eu trouxe deixa eu mudar, é através dos aspectos metalúrgicos na avaliação da usabilidade de aços. A usabilidade é uma propriedade difícil de determinar. Não é simples falar se esse material é fácil ou difícil de usinar. Eu preciso ter parâmetros de avaliação. E daí, dependendo desses parâmetros, eu posso ter uma indicação. Consigo facilitar, dizer que ele é mais fácil ou mais difícil ser usinado. Mas eu tenho fatores. Então, que fatores? A velocidade de corte, avanço, profundidade de corte, o tipo de ferramenta, qual que é a máquina que você está usando, se você está usando fluido de corte. Então, a usabilidade não é uma propriedade fácil. Ela é muito boa. Essa peça aqui, esse material é muito bom para sofrer usinagem. Tem uma boa usabilidade. Não é uma resposta tão simples, porque depende de condições particulares, de variáveis. Então, eu não posso dizer que esse é melhor que esse para ser usinado, porque vai depender das condições de contorno, as condições que você está determinando para o seu processo. Daí sim vai apresentar uma vantagem ao outro. Então, não é a usinagem, a usinabilidade não é uma propriedade intrínseca, como a resistência mecânica, mas sim é uma propriedade, é um resultado da interação do metal, do material, com a operação. Então, como que é a condição de usinagem são estabelecidas para cada tipo de material e cada ferramenta. Então, avanço, velocidade, profundidade de corte, como que é a ferramenta, qual que é essa interação, como o material vai se comportar ao longo desse processo. E daí eu consigo entender como operar, que alguns materiais eu vou ter que ter avanço diferente, uma velocidade limitada, né? Eu sei que alguns materiais eu vou precisar utilizar fluido refrigerante, né? Fluido de corte para trabalhar o calor, o atrito. E eu vou entender que alguns têm a deformação plástica, como que é a deformação plástica do meu cavaco, para ele sair. Então, tudo são variáveis que eu preciso ter esse conhecimento para entender todo o meu processo. Quando a gente fala sobre usabilidade, né, quanto maior a usabilidade do material e a resistência ao desgaste do material da ferramenta, então eu estou relacionando peça e ferramenta, eu consigo então trabalhar com maiores avanços e velocidade de corte. Então, se eu conheço o material que eu estou usinando e a ferramenta, o material que eu estou trabalhando como uma ferramenta, eu consigo variar
aumentar a velocidade, né, do meu corte e do meu avanço. E daí eu vou entender também se eu estou usando um fluido de corte para ajudar na lubrificação e no refrigerante, na refrigeração, né, do meu processo. Então, esses exemplos a gente consegue ver que não é só executar. A tarefa do processo de fabricação não é só ligar a máquina, colocar a minha peça e começar a usinar, começar a conformar. Eu tenho variáveis que são importantes a gente conhecer. E ao longo dessas aulas, a gente vai começar a ver o que impacta, quais as variáveis que impactam no resultado final. A gente vai começar a ver por laminação e forjamento. Então, opa, como que a velocidade de laminação impacta no resultado? Opa, eu faço uma laminação a quente, a frio? Opa, um trabalho a quente vai impactar no que no meu processo? Um trabalho a frio, o que ele está provocando? Ele está provocando um encruamento, mas o que é o encruamento? Então, a gente tem que entender que durante o meu processo de fabricação, tem ações que estão sendo provocadas e essas ações têm consequências. E consequências no meu produto final. Por que a gente faz um processo de fabricação? Para alcançar o meu produto final, o meu objetivo final. Então, eu tenho que conhecer essas variáveis e as relações delas para aplicar. Então, esse estudo de usabilidade, para quem trabalha com tornearia e está já no finalzinho do curso, é uma área boa para fazer um TCC. Pega lá um aço 1020, um 1045 e um 1060. E vai mudando os parâmetros de corte para você avaliar o resultado final. Tudo são aço, mas eles têm comportamentos diferentes. Em velocidade de corte diferente, em avanços diferentes, em parâmetros diferentes, eles vão ter comportamentos diferentes, porque querendo ou não, ele está na mesma classe, mas não é o mesmo material. Eles vão trabalhar, eles vão sofrer as consequências das ações de formas distintas. E daí eu posso analisar qual que é o comportamento, qual que é o impacto desses parâmetros na minha ferramenta. Então, essa aula trouxe algumas ideias de como a gente pode já ver esses processos e construir uma linha de estudo, uma linha de raciocínio para tentar otimizar, trazer uma eficiência para o nosso processo, né? E ainda falando, ele mostra como que é o impacto da microestrutura nesse processo, né? Ferrarese, que é um professor nessa área, cita que em função da possibilidade da transformação da microestrutura do aço ou do ferro fundido, sem alteração da composição química, ela se constitui num importante fator da influência da usabilidade. O que é isso? É a função da possibilidade de transformação da microestrutura sem a alteração da composição química. Por exemplo, um aço 1020, se eu usinar ele vai continuar tendo a mesma composição, mas pode ser pelos parâmetros de corte utilizado que eu posso ter aumentado o atrito da minha ferramenta com a minha peça, ter provocado um calor. Esse calor pode ter transformado a microestrutura e que pode dificultar ou facilitar a usinagem. Então, é isso que eu preciso entender. Então, os microconstituintes alteram as características da ductibilidade, fragilidade, em função de sua presença, quantidade e forma. Então, essa microestrutura pode mudar as propriedades. Então, lá pode alterar a ductibilidade, a fragilidade, e podem, criar diferentes condições de quebra de cavaco, abrasividade, força, temperatura. Isso pode impactar no controle de qualidade da superfície. Tudo isso pode trabalhar sem desejável ou desejável na sua usinagem, né? Aqui ele fala, a presença de fases aciculares, né, tipo bainita, martensita, em função desse efeito extremamente abrasivo, também é indesejado na usinagem. Então, não é só ligar a máquina e tacar lá o processo. Eu tenho que entender que o impacto que vai estar gerando na minha peça, né?
tamanho de grão é um dos parâmetros para se controlar, né? Então, o tamanho de grão não é importante só na fundição, na extrusão, na conformação. Na usinagem também é importante, porque tamanho de grão impacta nas propriedades, e isso pode impactar no processo todo da usinagem. Ainda o Chiaverini, outro professor nessa área, ele afirma que valores altos para dureza significam dificuldades de usinagem. Então, lá que a gente já comentou, né? Então, a alta dureza também tem uma fragilidade, então deixa mais difícil a usinagem dele, né? Ao passo que valores médios e baixos associam-se a uma boa propriedade da usabilidade. Então, às vezes a gente fala, esse material tem baixa dureza, então ele é bom para ser usinado. Mas não é simples assim, né? Bom, mas as medidas de dureza não serviriam de um modo absoluto. Então, você falar que esse material é fácil ou difícil de se usinar, não é uma tarefa fácil, tá, gente? Então, essa aula foi para vocês entenderem, concluir essa linha de raciocínio, que os processos de fabricação mecânica dependem de outras áreas. Eu preciso ter esse conhecimento amplo para entender como o meu processo de fabricação funciona. Semana que vem a gente começa a ver sobre os processos em si. A gente começa com laminação e forjamento. Então, o forjamento já tem nas atividades, então esses assuntos, então você consegue começar a fazer as atividades, deixar tudo pronto. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem lá no Fale com o Mediador, vou estar disponíveis para vocês. Muito obrigada e até mais, gente. Tchau.